Estamos iniciando mais um Prevent Vir e hoje a nossa convidada é a doutora Ângela Maron, do Ministério da Saúde, que vai nos falar um assunto importantíssimo, que é a saúde do viajante. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Acho que para mim é bem legal estar falando desse assunto, porque viagem faz parte do nosso dia a dia. Sim. Né? Ter uma viagem de 1 hora, 2 horas, como viagens de dias e meses, fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Então é importante a gente estar pensando e programando como vai desenvolver essa atividade. Perfeito. Eu gostaria, Ângela, que você falasse um pouquinho de, logo após que você retira o passaporte, quais são os cuidados, qual é a programação que você deve seguir quando você vai viajar, ou para países exóticos ou não? Então, quando a gente retira o passaporte, tem que, primeiro assim, se está com uma viagem programada imediatamente, tem que fazer o seu roteiro de viagem. Saber como você vai, se você vai de carro, se você vai de avião, se você vai de ônibus, quanto tempo você vai levar e para onde que você vai, as características desse local que você vai. Desde, assim, se é no Brasil, se é fora do Brasil, os hábitos das pessoas, o que vai se comer, como é que é o trânsito local, como é que a sociedade local funciona, tudo isso você tem que estar se apropriando para que você tenha uma viagem com prazer e não uma viagem com problemas. Verifique para os locais que você vai se é obrigatório algum tipo de vacina. Tá? Se vai de avião, o primeiro cuidado, até no próprio avião, uma coisa muito comum em viagens muito longas é o que a gente chama de trombose. Às vezes você fica com a perna pendurada por muito tempo, comprimindo e não tem um bom retorno venoso. Isso pode gerar problemas, você ficar com a perna inchada, fazer uma trombose, dependendo da idade da pessoa, pode gerar até problemas mais graves, até repercutindo para a circulação. Então, use uma meia de compressão para fazer esse tipo de viagem. Dentro do avião, ande, se movimente, não fique o tempo inteiro parado, porque você também vai reduzir essa possibilidade de fazer uma trombose. A Ásia tem algumas particularidades com relação à Ásia e Índia, né? Sim. Com relação à higiene. Sim. São coisas até delicadas de serem faladas, mas tem que ser faladas, né? Na verdade, eles têm os hábitos deles, a gente não pode nem condenar, porque são os hábitos deles, né? Eles valorizam alguns animais e, por exemplo, o próprio boi é sagrado, então ninguém mexe com o boi, mas em compensação eles comem cães, comem outros animais. Então a primeira coisa que você deve saber é o hábito do local para onde você está indo, tipo a Índia. Os rios são altamente contaminados, inclusive com cólera. Então, embora tenha lá a parte religiosa, vamos tomar banho de rio para ser abençoado, mas você tem que ter esses cuidados, né? Porque você pode contrair uma cólera, pode contrair uma hepatite, né? Além da possibilidade também da ingestão, né, de animais exóticos que você nem sabe o que você está comendo, porque eles comem tudo, é um país, né, populoso, que então tudo que anda ou que se mexe, como na China, eles comem. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado com aquilo que você está comendo. Se você não sabe o que é, não coma. Né? Essa é a melhor recomendação que a gente faz. Eu sei que na Europa andou tendo alguns surtos de catapora. Sim. Sarampo também. Sarampo também. Então na Europa você deve sempre verificar a sua vacina de sarampo. Se você não tem a sua vacina atualizada ou seu filho não tem, faça a vacina. Isso é importante, que lá está ocorrendo a transmissão e é importante que você tenha a vacina. Outra coisa que é importante também para alguns países da África é a vacina de pólio. Não só, no caso aí você tem que fazer a vacina de pólio injetável. Não só de pólio oral, que é o que normalmente se faz no Brasil, agora também se começou a injetar. Então isso é um outro cuidado que se tem que ter com a vacina. Então veja, é uma gama, né, de ações que você tem que estar programando. Então volto a dizer, é importante o roteiro de viagem. Se você, ao chegar ao país de origem, de destino, pretende dirigir, pegar um carro, alugar um carro,
tenha bastante conhecimento das regras de trânsito local. Se aproprie disso, veja como é e assim, por exemplo, um problema comum na Inglaterra, as pessoas, a mão é invertida em relação à mão aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que, não só aquele que está dirigindo, mas aquele que está caminhando, tem que observar com cuidado ao atravessar a rua. Embora eles respeitem basicamente, né, as leis de trânsito, mas tem os locais para atravessar, e o Brasil às vezes não atravessa na faixa, quer atravessar fora da faixa, e já aconteceu de pessoas de serem atropeladas e morrerem por conta desse cuidado simples de não saber que a mão lá é invertida. Tá? Então, essas aparentes bobagens são importantes para você garantir. Tá? A Ásia deve ser muito complicado também, né? A Ásia, o trânsito é caótico, no Japão, então tudo isso você tem que se apropriar. Evite caminhar, dirigir em locais que você não conhece, particularmente à noite. Que aí você aumenta o risco de provocar acidente e de ter um acidente. E até de estar entrando numa estrada desconhecida e até sofrer algum tipo de agressão que você não conhece. Particularmente mulheres, na Europa também tem muito problema de jovens, né? Tem muito problema de rápidos de mulheres, parece coisa de filme, mas ainda acontece isso, então tem que estar cuidando. Se você vai pegar um trem, cuidado que alguns trens, particularmente noturnos, eles são sujeitos a roubos. Então você tem que se informar a respeito disso. Particularmente assim, na Europa, onde é comum acontecer isso. Um trajeto que vai da Itália ali para países da Alemanha, ou para a Áustria, às vezes, ou para a Holanda, né, que são trajetos mais longos, às vezes acontecem esses pequenos furtos. Doutora Ângela Amaral, nós já estamos terminando já o nosso tempo e eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações. Bom, então assim, primeira coisa é verificar o local que você está indo, quais são as vacinas que são exigidas, seja no nosso país ou fora do país, né? Verificar o tipo, que eu não comentei, mas o clima, o ambiente, a sociedade que você vai estar convivendo e as características e hábitos daquela sociedade. Isso é importante, tá? Os cuidados que você tem que ter em termos de segurança, né? Seja os meios de transporte que você vai usar naquele local, né? Isso é importante, seja ônibus, seja avião, se você vai sozinho, se você vai com grupo, se você vai a trabalho, se você vai ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, quer dizer, o tempo que você vai ficar e o tipo de atividade que você vai se desenvolver para ver a que você pode estar exposto. Então, com tudo isso, eu agradeço bastante a você, Ângela, foi muito boa e até o próximo Prevent TV. Obrigado. Tá bom, obrigada.